Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe Bebê, feito com muito carinho e amor para você. Nós vamos começar nosso programa falando com a nossa maravilhosa fonoaudióloga, profissional experiente, há 16 anos atuando nesse universo incrível, ajudando mães e bebês, e por isso que ela está aqui conosco hoje. Ingrid, obrigada por ter vindo aqui no nosso programa e também por embarcar nessa missão linda de levar informação para as mães, que a gente sabe que fala e audição existem muitas perguntas e dúvidas. Eu queria começar o programa falando sobre esse início da audição. Quando que começa? Quando que o bebê começa a escutar? Já dentro da barriga da mãe? Como é que é? Mariana, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder conversar com as mães e orientá-las, porque o nosso maior bem é a criança. E estamos aqui para orientar e desenvolver melhor o nosso filho. Mariana, sim, os bebês, eles ouvem já na barriga. E uma mãe que se preocupa com o desenvolvimento da linguagem do seu filho, com 2, 3 anos, já pode, na gestação, se conectar e usar as palavras, acreditando nessa construção da linguagem. A linguagem, ela não acontece no momento estanque. Não é a partir dos 2 anos que essa criança vai falar. Antes de falar, a criança precisa desenvolver a linguagem. Essa linguagem é uma construção e é lá durante a gestação que o bebê já começa a armazenar informações no cérebro. Pelas texturas, pelo que ele sente sensorial, o calor dessa barriga, a voz dessa mãe. Com 20 semanas de gestação, 24 semanas de gestação, já existem estudos científicos que comprovam que o bebê ouve na barriga da mãe e a voz da mãe intrauterino e também a voz masculina, que é um tom grave por fora. Então o pai, o avô, as pessoas presentes da vida dessa criança que está na barriga já ouve. E quando esse bebê nasce, sim, existe a conexão também pela voz. Nós sabemos que muitos bebês se acalmam e acalmam o choro quando chega no colo da mãe, nesse calor que é sensorial, no cheiro da mãe e também ouvindo essa batida do coração, aquela voz que acalma. E é quando essa mãe acalma o bebê, acalma o choro, vem com a mamãe. Mamãe quer colo, quer mamar. E daí eu trago para vocês a informação. Qual é a primeira palavra que o bebê fala? Mamã. É em verdade. qualquer nacionalidade, a primeira palavra é esse som labial, esse fonema mamã. É verdade. Então, nós, enquanto mães, temos um papel extremamente importante no desenvolvimento da linguagem da criança. Nós vamos contribuir e muito com a modelagem dessa palavra que sai. Antes dessa palavra sair, o bebê ouve e entra essa linguagem, que é a linguagem receptiva, existe a linguagem compreensiva, para depois a linguagem expressiva, que vem a fala, a comunicação como um todo, externalizando a fala. Então, a criança que vai falar em torno de 10 a 15 meses de vida, com 1 aninho e 2 meses, as primeiras palavras, não é nesse momento estanque. A criança constrói essa palavra mamãe, papai, dá, com emissões e produções que ouviu essa mãe falar. Com certeza. Desde a barriga. Então, às vezes, as pessoas, chegou numa certa idade, 1 aninho não fala nada, já está com 2 anos e não fala nada, mas houve estímulo? Teve esse estímulo, então agora a gente sabe que desde a gestação eles estão ali ouvindo. Então é verdade, muita gente fala, conversa com a barriga, mas é estranho, eu não consigo. É um momento para se conectar já com o bebê, né, Ingrid? Ele sente, e quando eu falo que o bebê sente, ele sente desde o toque, a textura, o calor, a vibração, a emoção dessa mãe, e o órgão da audição é sensorial também. Ouvir é um sentido. E ele ouve o tom dessa voz, ele reconhece a sua mãe, que é o som mais presente nesse cérebro. E a criança vai construindo aí o seu vínculo, e quando essa mãe coloca no colo e vai dar mamar, vai falar e vai ter o contato visual com essa criança, a criança se sente o quê? Mais segura. Com certeza. E se sentindo segura, vai construindo essa linguagem. Novas aprendizagens vão acontecendo.
Quando essa mãe fala bola, dá bola, quanto mais a criança ouvir e viver o contexto dessa palavra, mais fácil a aprendizagem. Porque fica natural, faz parte do contexto dessa criança. Então, a palavra que a criança mais ouve e convive vai ser a palavra que a criança vai produzir para fazer uma linguagem funcional, uma linguagem efetiva para se comunicar com o outro. E é linda essa questão que você falou sobre quando o bebê nasce, ele reconhecer a voz. É nítido. Existem vários vídeos na internet e eu também vivi essa situação com a Martina, sou mãe, também tenho essas dúvidas e muita gente me pergunta por que você fez de diferente que ela fala tanto? Realmente sempre teve muito estímulo. E quando ela nasceu, ela estava chorando e aí foi com o pai dela. A gente tem o vídeo, ele falou, chamou ela e ela procurou. E é lindo ver uma imagem dessa, porque ela realmente reconheceu aquela voz. E isso não tem... É muito emocionante para tu ver um bebezinho ali procurando... Acalmou. E acalmou, parou de chorar, se tranquilizou. Então, realmente, tudo que tu estás falando é verídico. Ela se sentiu num ambiente seguro. Exatamente. Ela reconheceu algo que relembrou o ambiente que ela viveu. Tiraram ela de um lugarzinho que ela estava 9 meses acostumada. Então, o que vai fazer ela se sentir segura agora? A voz das pessoas que ela conhece. E essa segurança acontece na rotina da criança. Quando as mães me perguntam sobre o que faz para a criança desenvolver a linguagem, o primeiro aspecto que eu falo é mantenha a segurança. Contato visual de qualidade e segurança. A criança precisa ter rotina e viver um ambiente seguro. Quando tem rotina, a criança sabe o que vai acontecer na sequência. Sabendo o que vai acontecer, ela se sente segura e possibilita novas aprendizagens. Abre espaço para novas conexões. A criança com rotina é mais segura. Esse bebê que nasceu, veio um ambiente estranho, quando ouve a voz da mãe ou ouve a voz do pai, sente-se seguro. Estou num ambiente seguro, aqui eu posso desenvolver, não preciso chorar tanto. E quando eu choro, que a minha mãe fala, mamãe, ou canta, ou faz um murmúrio, esse bebê no cérebro faz essas sinapses, que é a comunicação entre os neurônios, e reconhece aquela voz. Aquele bebê percebe-se seguro porque relembra daquele som. E num ambiente seguro consegue se desenvolver melhor. Aí às vezes se cobra da criança, mas eu já ouvi muitas mães falarem, eu não consigo falar com o bebê, ele não me entende. Olha, não é uma realidade. Não. O bebê compreende, o bebê ele está guardando sons, ele está guardando... Armazenando. Exatamente. Armazenando a informação. Porque antes de falar, antes de se colocar enquanto sujeito por meio da linguagem verbal, por meio da fala, essa criança ela já tem armazenado outras informações. Então, não é que não compreende de que forma ela se coloca enquanto sujeito. Exatamente. Antes de falar bola, esse bebê vai chutar, esse bebê vai falar gol, gol, boa, para depois bola. Sim. Porque para falar uma palavra tem que desenvolver toda a estrutura orofacial, movimentos de lábio, de língua, mas antes eu já aprendo. Eu já compreendo. Vem, joga bola, gol! Sim, e outro assunto que eu acho interessante da gente citar é que assim, ele pode não falar, ele pode não conseguir expressar aquela palavra, né? Falar. Produzir aquela palavra, exatamente. Porém, ele já identifica o que é aquele objeto. Ele reconhece. Lá no cérebro teve a linguagem receptiva, compreensiva, compreendeu, armazenou, e depois a expressiva. E nós temos aí durante um ano de vida da criança para armazenar a informação, saber usar essa linguagem para depois pedir. E é muito importante falar para as mães que esse desenvolvimento ele acontece em conjunto com o corpo todo. Essa boca que vai falar foi um bebê que primeiro chorou e acalmou com a voz da mãe, mamou. Esse bebê que sentou com o movimento de sentar, com postura ideal de tronco, de pescoço, de boca, começou a falar, começou a comer, então fez a introdução alimentar e depois que comeu, saiu das papinhas, mastigou,
esse músculo que foi todo fortalecido e desenvolvido pela amamentação. Um bebê que mamou tem a musculatura desenvolvida, as estruturas oromiofuncionais. Esse bebê vai ter uma estrutura melhor para desenvolver a linguagem verbal e a fala. Então, acho que a maior dica que a gente pode dar para a mamãe que está nos assistindo agora, converse com o seu bebê. Mostre o som das palavras desde a gestação. É isso, Ingrid? Sim, e além de conversar, escolha palavras que fazem parte do contexto de você. Escolha palavras claras e objetivas. Fale em pouco, fale preciso. Vem com a mamãe, eu quero comer, bom. Porque o que esse bebê vai falar? Ele não vai falar tá quente, tá frio, tá delicioso. Ano de vida. Ele vai falar monossílabos, palavras pequenas, as onomatopeias. Au au, piu piu, miau, são as onomatopeias, os sons do ambiente. E quando dá o alimento para a criança, não falar no diminutivo, falar comer. Não precisa falar papá. Deixa papá para a figura do pai. O papai, e na hora da comida, comer, vamos comer. Eu quero banana. E você? Falar pouco, mais, fazer silêncio para que essa criança se coloque. Fale a palavra e faça silêncio. Assim você oferece espaço para aquele sujeito se colocar por meio da linguagem, seja essa linguagem gestual, ou verbal, mas dá. São as primeiras palavras que a criança vai falar antes de formar uma frase. É se colocar enquanto sujeito, colocar os seus desejos, suas vontades com palavras simples. Então a maior dica que nós vamos dar para essa mãe é: fale com contato visual de qualidade de frente para o seu filho e fale pouco. Palavras objetivas e que fazem parte do contexto dessa família. Ingrid, adorei todas essas dicas. Tenho certeza que se você é tentante, gravidinha ou ainda está com um bebezinho, tudo que a Ingrid nos passou vai contribuir de forma significativa para a sua comunicação e para você ver esse momento que é tão lindo do seu filho, da sua filha falando. Realmente é incrível e se você precisar de mais informações, temos a Ingrid, entre em contato com ela nas redes sociais dela e com certeza vai ser super bem recebido e eu te agradeço muito por ter vindo aqui no nosso programa. É um prazer. O meu objetivo é compartilhar esse conhecimento com vocês, mães, para melhorar o desenvolvimento da linguagem das nossas crianças. Elas merecem. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. A loja Divino Bebê tem fabricação própria. São mais de 10 anos de experiência no mercado de enxoval para bebês. Temos estampas exclusivas, contamos com um bordado industrial e manual e um catálogo de materiais da melhor qualidade para personalizar com carinho o sonho de cada cliente. Temos roupa especial para batismo, vestuário, móveis e decoração. Uma loja completa com produtos selecionados para atender todas as necessidades do seu bebê em um só lugar. Divino Bebê, afeto e qualidade que o seu bebê merece. Agora eu vou apresentar para você a odontopediatra do programa Minuto Mamãe e Bebê. A Thalita é essa profissional incrível, sorridente, maravilhosa, que vai tirar as dúvidas das nossas mamães sobre os dentinhos. Hoje a gente vai começar falando, Thalita, sobre o começo desses dentinhos. Como é que funciona lá dentro da barriga da mamãe, na parte uterina? Já existe formação de dentinho? Conta para nós. E muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Mari. Prazer a todos. Com muita alegria, com muita satisfação que eu venho
orientar todas as mamães dessa fase, que é muito importante, que a nossa saúde sempre vai começar pela boca. É muito importante saber que, assim como o pré-natal, junto com o ginecologista, um obstetra, também é muito importante fazer o pré-natal odontológico. Que nesse pré-natal odontológico que nós vamos orientar, começar desde o começo, a passar as orientações e principalmente os riscos que podem acontecer durante a gestação, principalmente pela falta de cuidado com os dentes. Muita gente se preocupa com várias questões, enxoval, que eu não estou dizendo que não é importante, vai no ginecologista, mas esse acompanhamento com um profissional que entende toda essa parte de formação dos dentinhos também é essencial desde a gestação, porque as pessoas vão procurar às vezes um profissional, um odontopediatra ou um dentista mesmo para adulto, só quando tem um problema. E o evitar problemas que é importante. Então, como que funciona esse pré-natal odontológico? O pré-natal odontológico é principalmente para evitar, para prevenir. Estudos revelam que a formação, a gengiva inflamada, que é a famosa quando passa o fio dental que sangra, quando tem sangramento já é sinal que tem alguma presença ali de inflamação. A inflamação ela é devida ao cúmulo de placa bacteriana, que é aquela famosa, que quando nós acordamos, ali em volta do dente tem aquela placa meio esbranquiçada, meio branquinha, que é a placa bacteriana. Então, quando começa a alteração hormonal já na gestação, já é normal ter esse aumento de sangramento, ter esse aumento de inflamação. É verdade. Então, se não tem esse cuidado, ele pode aumentar e assim levar ao nascimento prematuro do bebê devido a essa inflamação da gengiva. Olha como é importante ter um profissional para guiar e para orientar essa gestação para que saia tudo da forma correta. E me conta como é que funciona o nascimento dos dentinhos lá no útero, porque o nosso bebê nasce banguela, sem nada de dentinhos, mas aquela gengiva já está cheia de dente, é isso? Isso mesmo. A partir da 4ª semana de gestação, ali na vida uterina, já estão formando já os dentes de leite, que são os dentes descidos. Então, nesse período, que também é muito importante, a fase ali nutricional, alimentação da mãe, da gestante, para evitar que venha alguma má formação já desses dentes, alguma má formação da estrutura dental. Por volta do 5º mês, já que está nascendo, vamos dizer assim, formando os dentes permanentes. Então, quando o bebê nasce, ele já está com toda a sua arcada, tanto do dente de leite, que é o dente descido, quanto o dente permanente já formado. Então, o bebê ele tem muito mais dente que nós. Isso, porque ele muito tem mais. todos os dentinhos de leite e depois os dentinhos, né? E às vezes até na questão da introdução alimentar a gente fala... O bebê não tem dente, como é que eu vou dar para ele comer? Não, gente, o dente não saiu ainda, não rompeu a gengiva, mas os dentinhos estão ali também e aquela gengiva é forte. Sim, eu sei porque eu amamento. E uma questão muito importante é que nessa fase que já está formando, na fase de vida uterina, tanto os cuidados com a alimentação, com os bons hábitos alimentares, por quê? Após os dentes estar formando ali na vida uterina, logo vem os outros órgãos, e assim a língua, e o desenvolvimento das papilas degustativas. A alimentação da mãe pode alterar os gostos do bebê futuramente, quando a criança nasce. Então, por isso que é muito importante ter bons hábitos, os hábitos alimentares, que isso já, desde a vida uterina, já vai carregando já com o bebê no desenvolvimento. E vai facilitar depois na questão da introdução alimentar. E a mãe reclama que o bebê não come nada, que não gosta disso, daquilo, mas você comia na gestação, seu bebê sentia os sabores também desde a época da gestação. Outro dado que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação, é que existem alguns problemas que só podem acontecer durante a formação dos dentinhos lá no útero. Isso. O que poderia acontecer e que é importante as mães saberem para tomar cuidado e evitar? A má alimentação ou os maus hábitos podem evoluir a má formação do dente, a não ter todas as estruturas dentárias formadas,
várias outras consequências que também que é desenvolvido nesse período gestacional de vida uterina, que é a fissura lábio-palatina. Sim. Então, são coisas que no pré-natal odontológico nós já podemos evitar que futuramente venha alguns outros decorrentes problemas. Claro, porque assim, existem problemas que você já pode evitar durante a gestação. Isso. Então é por isso que a gente está com o odontopediatra nos mostrando a importância desse acompanhamento na gestação, porque tem coisas que são irreversíveis. Sim. Então se aquela mãe já soubesse que na gestação ela podia estar de olho, um profissional acompanhando, é muito mais fácil para aquela mãe para evitar um futuro problema, porque depois que nasce os dentinhos, daí o que pode acontecer ali de problema? Isso. É bem importante que qualquer malformação que venha vai ser na vida uterina. Após o nascimento do primeiro dentinho, nós podemos ter 2 alterações ou mais alterações, que é devido à cárie, que a cárie ela se instala e vai começar a ter essa desmineração do tecido dental, que é a famosa, aquele buraquinho ali, aquela manchinha branca que vai evoluindo, ou trauma, que é outro assunto muito, muito recorrente, que criança está começando a andar, criança não anda, corre. É verdade. Não tem até os 3 anos, ela ainda não tem o equilíbrio ainda formado certinho. Então, essas mais 2 alterações, que é devido à cárie e ao trauma dental. Então... E lembrando que o antibiótico, ele não estraga os dentes. Pode ser que venha alguma formação quando a mãe no período gestacional toma uma medicação um pouco mais forte, alguns tipos de antibiótico. Aí sim pode alterar a estrutura dental na formação vida uterina. Mas a criança tomar antibiótico, isso não, como se diz, não estraga os dentes, é um mito, não estraga os dentes e também não deixa os dentes mais fracos. A gente sempre escuta isso, que o antibiótico, e amarela também, várias... E como é que funciona os cuidados com os dentinhos? Muitas dúvidas, muitas mamães lá no Instagram mandando perguntas sobre essa questão. A gente sabe que ela trouxe aqui vários itens para nos mostrar. Existe aquela escovinha do dedo. E ela é indicada para limpar a gengiva mesmo? Quando que começa? Conta tudo para nós. Essa dedeira, que nós chamamos de uma dedeira, ela é bem comum nessa fase de indicação que está começando a nascer os dentinhos. Só o que acontece? Ela serve somente para massagear a gengiva. Ela é como se fosse um alívio naquele período que a criança está salivando muito, está um pouquinho enjoadinha, a gengiva ali fica bem inflamada. Então, ela é bem macia, ela vai servir mais como um massageador. Então, ela não é uma escova, ela é somente um massageador. É muito comum, a partir do primeiro dente, as mães quererem escovar com essa dedeira, só que ela não é recomendada, é somente para... tirar o desconforto da gengiva. Tirar o desconforto e já começar um hábito. Está amamentando, já passa a dedeira, já começa a passar ali na região da gengiva. Começa ali na região da gengiva, que isso não vai gerar uma escovação, mas a criança já vai começar a ter o hábito de acostumar ali com a escova. Aí, a partir do primeiro dentinho, que erupcionou, aí nós temos uma infinita quantidade de marcas, de tamanhos, que eu acho que todo mundo, quando chega naquela seção do supermercado de creme dental, de creme dental e de escovas, fica meio perdido, porque a quantidade é muita. Então, a partir do primeiro dente, é bom escolher sempre a escova de menor tamanho. Tem umas que elas é somente a metade dessa cerda aqui dessa escova, que ela é somente para os 2 primeiros dentinhos, aqueles bem lindos, que vai auxiliar na escovação. Sempre ela das cerdas macias, extras macias, e o tamanho quanto menor nos primeiros dentinhos é melhor. E aí a mãe vai escovar só aqueles 2 dentinhos? Só aqueles 2 dentinhos. Tá. E sempre acostumar, tudo é hábito. Normalmente eu recebo muitas perguntas no consultório, porque quem que nunca passou aquele apuro que a criança chorando muito?
de não querer deixar escovar o dente. Nossa, nem me fala. Mas isso é um hábito que, como tomar banho, cortar unha, cortar cabelo, de higiene, deve ser criado na escovação. A partir do primeiro dente. E também, uma pergunta muito recorrente é: usa creme dental? Não usa? Qual que usa? Flúor, no flúor? Pelo nosso conselho de odontopediatria, as últimas pesquisas cientificamente falando, Sim. É necessário usar com flúor. O que vai alterar é a quantidade. Então, no decorrer das nossas entrevistas, vamos indo do tamanho das crianças. Para saber a quantidade que vai de creme dental para cada faixa etária. Cada faixa etária. No bebê agora, nos primeiros dentes, é a quantidade na metade de um grão de arroz. Então, imagina. É o mínimo possível para ajudar ali na escovação, na movimentação, para não ter acúmulo de placa bacteriana e assim evitar a formação de cárie. A gente falando sobre essa gengiva, a gente sabe que incomoda eles. A gente não se lembra dessa nossa parte da nossa vida, né? Mas a gente vê que incomoda. E eu queria saber se é mito ou verdade a questão da febre. Nesse período, apetite, febre, o que acontece no período que os dentinhos estão rompendo ali a gengiva? Isso. Eu sempre brinco com os pais que quem teve ou quem tem agora um siso inflamado, o dente ciso, vai ter uma noção um pouquinho do que o bebê passa. Normalmente, temos vários sintomas porque está causando um processo ali de irritando, cortando a gengiva. É muito comum aumentar a salivação, então o bebê sempre baba muito. Isso é um sinal bom porque está estimulando. A febre em si, ela é um mito. Porque quando tem febre, é porque está iniciando um processo, está com um processo inflamatório. A febre, ela é sinal de inflamação. Uma febrícula é comum, tá? Durante esse período de nascimento ali dos dentes, porque a gengiva, ela está um pouquinho inflamada. Mas a febre mesmo, é bom procurar um atendimento ou ver, pode ser que tenha outra causa que está evoluindo para essa febre. Mas o dente em si é um mito. Ok, adorei as tuas informações. Acho que a gente vai ter muito assunto pela frente. Também, se você ficou com alguma dúvida, me manda lá nas redes sociais, lá no nosso Instagram, @MinutoMamãeBebê, que eu encaminho para o nosso odontopediatra. Thalita, obrigada pela tua participação e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. E dúvidas, é bom estar mandando para o decorrer estar esclarecendo. E lembra sempre, a nossa saúde começa pela boca e a prevenção vai ser sempre o melhor tratamento. Quando uma mulher procura um consultório médico, o que ela mais deseja? Segurança, conforto e informação. E hoje você vai entender por que o atendimento da Urogine é diferenciado. O nosso atendimento inclui todas as fases da vida da mulher, desde a primeira consulta ginecológica na adolescência, as consultas ginecológicas de rotina anual, para as gravidinhas do pré-natal, as mulheres climatéricas e a menopausa, incluindo as queixas urinárias, diminuição da libido, tudo isso numa estrutura moderna e aconchegante. Aqui o atendimento é personalizado e humanizado. E o mais legal, feito por mãe e filha, que são referência no estado. A minha paixão pela ginecologia e obstetrícia tem 30 anos. Temos catalogadas 12 mil pacientes, 4 mil nascimentos e inúmeras cirurgias ginecológicas. Acompanhe nossas redes sociais com muitas dicas, novidades e informação. Procure @Urogine. A
Agora eu vou apresentar para você a Andréia e vou apresentar também a Casa Lúdica. Andréia, o que é a Casa Lúdica? E primeiramente, obrigada por ter vindo aqui no nosso programa, por entrar conosco nessa missão, nesse trabalho incrível que é levar informação e dicas para as nossas mamães. Obrigada pelo convite. Estou adorando também participar desse momento do Minuto Mamãe e Bebê. A Casa Lúdica é uma loja de brinquedos educativos, tá? Então lá a gente tem muitos brinquedos, desde para bebê até adultos, na realidade. E são brinquedos para desenvolver a criança, ajudar ela no desenvolvimento dela psicomotor, cognitivo, intelectual. Então são brinquedos focados para que ela brinque e aprenda. Então a gente diz que é o aprender brincando. Que bacana. Tá? A loja ela fica ali no Jardim Atlântico, na Avenida Atlântica. A gente tem a loja aqui em Florianópolis faz 1 ano e 3 meses. Então vários tipos de produtos. A gente atende colégio, a gente atende pai e mãe, né? E a gente também faz entrega no local. Ah, que bacana. Então, assim, são brinquedos diferenciados. Sim. Aqueles brinquedos que as mamães gostam, que cada brinquedo ele vai ter um objetivo. Sim. Ele vai auxiliar na parte motora, na parte da fala, dentição, enfim, tem várias opções ali. Exatamente. O que a gente normalmente indica? Tem o manual, né, do brinquedo. Ó, esse brinquedo ele é indicado para esse tipo de função, mas assim, você pode estimular isso, ou a cor, ou contar, ou coordenação motora fina, ou desenvolver a criança. Tem um pouquinho de dificuldade de falar. Olha, esse brinquedo vai auxiliar para que tu estimule ele a falar. Então, vários brinquedos, né? Hoje eu trouxe uns de bebê para iniciar, né, para as crianças menorzinhas. Então, por exemplo, isso aqui é um chocalho, né? Então, pode brincar com um chocalho, mas a criança vai tocar. Ele é todo de plástico, pode utilizar para morder, por exemplo. Então, para a criança que está com a dentição, que está crescendo os dentinhos, ele é ótimo. E ele também serve sensorial. Então, uma criança que é atípica, que tem algum tipo de transtorno ou ansiedade, alguma coisa que ele já é mais agitado, ele serve para acalmar. Então, na realidade, ele é um chocalho, mas ele tem várias funções, né? Sem contar que tem várias cores. Sim, que dá para estimular pode, por exemplo, visual. Fazer contagem quando a criança é um pouco maior. Quantas argolinhas tem, quantos roxos tem, quantos amarelinhos, azuis. Então, tem várias maneiras mesmo. Então, assim, a gente pensa, é um chocalho para o bebê. Não. Uma criança maior também pode ser estimulada com qualquer brinquedo que a gente consiga achar alguma função adequada para ele. Sim. Tá? E tu dá essa assessoria para as mães? Ou, por exemplo, eu quero dar um presente para uma criança, ela está em tal idade, eu não sei qual seria o presente ideal, o brinquedo ideal. Chega lá, Andréia é profissional, trabalha há anos com isso, vai saber indicar qual é o brinquedo ideal para aquela faixa etária. Na realidade, assim, a gente sempre que a pessoa chega, né, a gente tenta saber, entender o que é o propósito, né, se é uma criança menor ou maior, porque a gente vai estimular daquela maneira. Existem vários brinquedos por idade, mas como eu te falei, a idade a gente vai corresponder de acordo com o que tu quer desenvolver na criança, tá? Então, a maioria dos brinquedos hoje diz indicação de 2, 3 anos. A maioria hoje é nessa indicação. Mas a gente consegue adequar um brinquedo que tu tenha para maior ou para menor para aquela criança. Dou esse suporte, a gente fala, todas as habilidades que pode ter. Eu tenho também uma equipe que a gente chama de multifuncional, que é um pessoal que ajuda. Então, assim, qualquer auxílio que eu não saiba, ou que a pessoa está procurando algum brinquedo, a gente vai atrás, eu dou aquele atendimento diário. É um diferencial, né, Andréia? Tu dá o teu WhatsApp, que eu vou, não sei esse brinquedo que tu está procurando, mas eu vou atrás dele, eu vou tentar. Então, também tem isso na Casa Lúdica. Mesmo que eu não tenha o brinquedo, o produto ali, se a pessoa me mandar foto ou ela mandar para mim, eu queria tal brinquedo, eu vou tentar muito achar esse brinquedo para que possa, né, atender o cliente da melhor maneira, tá? E lá vocês têm diversas opções, é meio difícil alguém chegar lá e não achar algum brinquedo, porque vocês têm muitas opções. Eu vejo que vocês trabalham muito com brinquedos em madeira. Por que do brinquedo em madeira? Pela durabilidade, né? E a gente sabe hoje em dia, eu não sou contra o tablet, computador, né? Eu sou uma pessoa, hoje em dia a gente tem que, né? A gente cresceu, não tinha isso, mas agora as crianças de hoje em dia elas já nascem e já tem que ter uma dosagem, né? Tem uma dosagem, é indicado por profissionais 2 horas por dia, né? Claro que quanto menos tu conseguir, melhor. Sim, sem então, dúvida. assim, a gente vê criança, por exemplo, bebezinho, pequenininha, brincando de jogo da memória no celular. A gente tem o jogo da memória, que é muito legal também,
em madeira. Olha só. Então, é muito mais interessante do que tu deixar teu filho ali brincando. Tem o toque, Sim. tem a sensação. Eu costumo dizer que a gente constrói memórias. O que é mais legal pro teu filho? Tu deixar ele brincando, jogando memória, por exemplo, no celular, ou tu sentar com ele ali no chão, nem que seja 10 minutinhos, meia horinha. O que é para aquela criança ter a mãe, o pai ali jogando, brincando, interagindo. E assim, ó, o que eu penso? Uma brincadeira, ela não é só uma brincadeira, é um momento de amor, afeto, que tu tá ali com a criança, mas que tu pode ensinar tantas palavras, tantas coisas para aquela criança conversar. Aproveita a brincadeira para mostrar cor, para mostrar formas geométricas. Sim. Então, não é só uma brincadeira, é um momento... Por isso que eu penso também, Andréia, não sei se tu vai concordar comigo, mas acredito que sim. Qualidade no tempo que você vai tirar com a sua criança. Exatamente. Eu costumo dizer assim, tem pais e mães que ficam o dia inteiro com o filho. E às vezes as mães ficam, eu só fico à noite, eu só fico um dia na semana que eu consigo tirar aquele tempo. Mas se tu usar aquele tempo que tu tá com ele para estar realmente com ele, vai valer muito mais do que tu ficar, exemplo, um dia inteiro com a criança e ficar trabalhando e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Nem vendo o que a criança está fazendo às vezes, né? No celular ou no computador e a criança ali. Tu está o dia inteiro com a criança, mas ao mesmo tempo parece que tu não está, né? O que tu ensinou? O que vocês conversaram? Ah, mamãe, tô com fome. Pum, jogou a comida. Então, poder sentar, vocês também têm mesinhas, cadeirinhas. A gente tem a mesinha, a gente brinca também muito, o ideal para a criança é o faz de conta. O faz de conta é brincar de carrinho, de comidinha, de cozinha. Então lá a gente tem também esse tipo de brincadeira, muito bom para estimular a imaginação deles, porque eles fingem, né, tô fazendo a sopinha da vovó, muito alguma legal. coisa assim, então muito legal. Então a brincadeira de faz de conta hoje, ela é para todas as idades. Sem dúvida, e é essencial. Usa a imaginação da criança, ajuda a desenvolver. Hoje, como eles estão sem colégio, então muito mais, porque quando a gente está no colégio ele vai brincar com o amiguinho, ele vai ter a interação. Então, na realidade, hoje ele brinca, mas ele vai brincar com o imaginário dele. Claro. Então, ele vai ou inventar um amiguinho, eu tô fazendo comidinha para ti, ou qualquer coisa assim, ou o carrinho de montar. Ele também ajuda na fala, porque ele vai fazer, exemplo, o barulhinho do carrinho. Sim. Então, não é porque a criança tem aquela coisa, vai brincar e já faz o barulhinho. Já, a gente imita os sons. Imita os sons. Então, na realidade, é um desenvolvimento que às vezes a gente não percebe se não prestar atenção, mas todo brinquedo lá tem um foco de desenvolver a criança. Então, por isso que são brinquedos de durabilidade, que são de madeira, são brinquedos diferentes e também realmente. Resistentes, né? Porque às vezes a criança joga, cai, então a madeira ela já é mais resistente, já não tem tanto quebrou o brinquedinho, né? Ele tem uma durabilidade maior. Vários tipos, tem de alfabetização, tem jogos também para adulto, tem jogos para família. Aquele jogo que, no final de semana, vamos... Coisa tem boa. Clientes hoje em dia que vai lá e pensa, todo sábado, vou pegar alguma coisa para levar para praia, para jogar, para a gente jogar. Até nessa função de quarentena, às vezes fica entediado, não sabe o que fazer. Sim. Um jogo, uma atividade que possa fazer em família, pintura, vocês têm lá coisinha para pintar. Então, realmente é uma loja que tem muitas opções para ser, como a gente falou, esse momento... de qualidade em família, com a criança, né? É muito bacana. A gente estava falando agora há pouco sobre os dentinhos. E também a gente conversando contigo, a gente sabe que existem brinquedos para cada faixa etária. Existe brinquedo para essa faixa etária dos dentes, porque a gente sabe que coça, que incomoda. Então, assim, vocês têm lá brinquedos para que eles possam morder? Como é que funciona essa parte? Nossos brinquedos, 90% eles são de madeira, né? Então, para crianças um pouquinho maior. Mas existe a linha que é mais infantil, que é para bebezinho mesmo, que é de plástico ou então de borrachinha, como esse aqui que eu trouxe os modelinhos, né? Falando em bebê, o ideal, quando a criança está crescendo os dentinhos, que ela está incomodada, é aqueles mordedores que tem o gelzinho ou a água. Aquele é o primeiro a utilizar. Por quê? Porque vai colocar na geladeira e o geladinho vai fazer com que a criança alivie um pouquinho aquela dorzinha, coceira, aquele mal-estar. Então, o ideal é aqueles mordedores também, a gente tem na loja. Ou então, esses mais maleáveis, como eu mostrei aqui. Porque a criança vai poder coçar a gengiva, né? Esse é o intuito mesmo do brinquedo. A gente sabe que é um momento complicado para eles, assim, que tem coceira, querem colocar tudo na boca. Eles babam muito também. Exatamente. Então... E aí, às vezes, as mães estão com um brinquedo que não é adequado para aquele momento. Sim. Então, pode machucar a gengiva, pode... ou não fazer a parte do coçar. Então, por isso que eu acho bacana lá na Casa Lúdica, a Andréia, ela auxilia as mães a comprar o brinquedo correto. Andréia, meu bebê tá saindo os dentinhos, me ajuda e tu dá esse suporte. Sim, também porque assim, se a gente pegar um brinquedo que seja mais durinho, pode
machucar a criança. E um bebê não vai saber, né? Exatamente. Ou ele vai ter um interesse ou ele não vai ter um interesse. Então, a gente como profissional, a gente vai indicar. Tem muitos brinquedos que tem a indicação ali, né, no manual, mas tem coisa que a gente já fala, olha, mesmo que seja indicado para essa idade, não é aconselhável para o teu filho devido a isso. Claro. Entendeu? Então, a gente vocês têm experiência, trabalham com isso, é um diferencial. A mãe tem que levar aquele produto sabendo para que ela está usando, né? Com certeza, e ter essa orientação é fundamental, porque, bom, eu te avisei, Sim. eu te mostro as opções. Porque as pessoas podem levar, claro. Lógico, né? mas saber qual é o certo, qual que vai ajudar naquela função, eu acho que é muito melhor, né? Muito melhor, é verdade. Que bacana. E aí, depois, para cada faixa etária, tem opções de brinquedos também. Então, a gente sabe que existem brinquedos que estimulam a fala, que estimulam até a questão que a gente estava falando da alimentação, o faz de conta. Aí tá ali montando, aí a mãe vem com o papazinho, agora tem o seu pronto. Então, Sim. O brincar, ele ajuda em diversas partes do ensinar, não é mesmo? Porque ele vai induzir, né? Aquela indução boa que a gente fala, como tu falou, tá fazendo a comidinha, tu vai lá e tu vai com a comidinha para ele vai acabar comendo contigo. Então, uma forma boa da criança se alimentar bem também. A gente tem as frutinhas e legumes de corte. Para ensinar o nome de cada fruta também. Exatamente. Então, assim, a criança, por exemplo, as crianças que são atípicas, que elas têm estereotipias ou que elas não têm... tem seletividade alimentar, que a gente fala, eles têm dificuldade, por exemplo, de pegar uma banana para comer. Né? Então, o que a gente faz? A gente, primeiro, estimula a criança com a bananinha, aquela de plástico ou a de madeira. Existe lá na loja a bananinha fruta mesmo, ou aquela de corte, onde a criança vai interagir com a banana. Isso aqui é uma banana, que cor é a banana? É amarela, pode cortar. Então, depois que tu fizer essa interação, que a criança já está acostumada, gostou... Com a banana, com a fruta. Você vai com a fruta de verdade. Então, legal. assim, tem um relato já de muitas mães que aconteceu isso. Ele não comia tal coisa. Teve uma mãe que foi lá, que foi engraçada, porque na loja... sempre tem pelo menos uma maçã, uma banana, uma frutinha, né? E daí a criança pegou uma maçã e foi comer. Daí ela aquela mãe foi toda semana na loja depois. Não, ela falou pra mim assim, mas ele nunca comeu maçã, mas ele gosta. Eu assim, que bom! Então, tipo assim, ele olhou a maçã, daí ele tava brincando e eu acho que estimulou ele... sozinho, para ter uma ideia, não foi nem aquela coisa assim, pedir a maçã para a mãe, tava ali, né? E a gente sempre deixa já prontinho, enfim, e a criança comeu. E ela brincou mesmo, ela falou, eu vou vir toda semana aqui. Olha só, capaz porque a criança... Sem dúvida. Então, né, é muito legal. E a gente, para difícil, né? Parar a criança hoje para comer uma maçã é mais complicadinho, né? É mais complicado. Por isso que eu falo assim, o brincar, ele pode ser... Você pode brincar, a criança deve brincar, mas ao mesmo tempo ensinar. Cada brincadeira pode ter um fundo educativo, pode contribuir em algum aspecto justamente da educação daquela criança. Então, eu acho assim, fundamental escolher brinquedos que vão te auxiliar como mãe, como pai, a educar essa criança, a contribuir na educação dela. Não só deixar a criança num canto ali brincando com qualquer coisa, não, escolha, presta atenção no brinquedo que você vai oferecer. Andréia, eu adorei a tua participação. Obrigada. Eu acho a Casa Lúdica uma loja incrível, com opções maravilhosas para as mães, para as crianças, e agradeço muito a tua participação aqui no programa. Muito obrigada, também adorei participar. A gente tem mais de 2.000 produtos, então realmente é difícil aqui a gente falar de todos eles, né? Mas sempre que precisar, entre em contato com a gente, qualquer dúvida a gente está à disposição para ajudar. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada você pela sua companhia, até a próxima. Você conhece a Dr. Kids? A Dr. Kids é um serviço inovador de atendimento pediátrico que atende seu bebê na segurança da sua casa, no conforto do seu lar, de maneira rápida, humanizada e eficiente. Com apenas alguns cliques, você localiza e aciona o pediatra mais próximo de sua casa. Baixe já o aplicativo para iOS ou Android e chame seu Dr. Kids. Dr. Kids, cuidando do que você tem de mais precioso. Are you ready?
agora eu vou apresentar para você a psicóloga do nosso programa, a Ana Paula, que vai nos ajudar a entender várias questões sobre esse universo e sobre essas dúvidas que ficam na cabeça das mulheres, das tentantes, gestantes e depois toda a questão do pós-parto. Ela é especialista nesse assunto, por isso que ela está aqui conosco. Te agradeço muito por embarcar nesse projeto de levar informação para as mães e por estar aqui hoje. Vamos começar então o programa falando sobre esse desejo de ser mãe, sobre as nossas tentantes. Você atende mulheres, né, nessa fase da vida? Como é que funciona? Atendo sim, desde o momento em que se planeja a gravidez, né? E para mim também vai ser bem importante estar aqui compartilhando um pouquinho do olhar psíquico a respeito desse momento, né, de planejar uma gravidez, de estar tentando os fatores, na minha visão, né, que eu trabalho com a linha da psicanálise, então o olhar psicanalítico que a gente tem sobre os fatores psíquicos que estão relacionados com esse momento de estar tentando ou, né, consequentemente, quando a gente está tentando algo, significa que a gente ainda não conseguiu, né? Sim. Então, de não conseguir, né, dessa não gravidez, eu acredito que são fundamentais, eles são primordiais, assim. Então, o psiquismo da mulher, o emocional da mulher e do homem também, né? A gente fala muito da mulher, mas também do homem. Eles são elementos assim fundamentais para que essa gravidez aconteça, né? Falando de desejo, então, o que acontece é que para que a gravidez possa acontecer, precisa haver um desejo de filho, né? E o desejo de filho, ele é algo muito do nível do singular, é muito particular e ele vai mudar de pessoa para pessoa, né? Até porque eu acho que os nossos desejos, eles são motivados por toda a nossa história, né? A gente é atravessado por tudo isso, né? Toda a nossa história, as nossas relações. E aí, olhando para esse universo, né, do engravidar, não engravidar, entra muito, a gente leva muito em consideração como que foi a experiência para mim de ser filha, como que foi a minha relação com a minha mãe, com meu pai, em que momento de vida, né, do casal e também individualmente para essa mulher, para esse homem, em que momento de vida que eles se encontram, o que esse filho representaria para eles, né? Será que tem espaço para essa criança? Será que essas pessoas trabalham? Será que elas têm renda para sustentar essa criança? Todos esses fatores, eles são analisados contigo, com a tentante, e aí você vai criando uma linha de raciocínio para ir respondendo essas perguntas. Porque assim, eu estou tentando engravidar e não consigo, tem um motivo. Então, e também existe a parte emocional. Quando tu tenta algo e não consegue, aquilo começa a te incomodar, te deixar chateado, depressivo, angustiado, ansioso. Então, trabalhar essas causas, ver se realmente tudo que tu citou está adequado para aquela família, é essencial, porque daí você vai, realmente a renda não está batendo aqui. Eu não tive uma relação muito boa com a minha mãe, com meu pai, então eu não quero reproduzir isso. Então são causas, são aquelas pedrinhas no caminho que a gente vai limpando e colocando elas no lugar para chegar nessa resposta que quando uma tentante te procura, ela quer essa resposta, me ajuda. Isso, exatamente, porque vem essa angústia, né? Quando o desejo, quando a vontade, e acho muito importante falar isso, né? Vontade é diferente de desejo. A vontade a mulher pode ter, né? De vontade de engravidar, mas para que essa vontade realmente se concretize e vire uma gravidez, né? Para que haja a concepção, é importante ter o desejo. E aí eu estou falando muitas vezes não só de questões conscientes, né? Porque conscientemente eu consigo falar o que eu quero. Mas também tem todos esses elementos que são inconscientes, que é aquilo que eu não consigo acessar sozinho, né?
Então, por isso que é muito importante, quando essa mulher ou esse casal, eles já estão angustiados, né, depois ali de algum tempo de tentativa, que não deu certo, não estão conseguindo engravidar, é muito importante que não busquem só o auxílio para o lado fisiológico, orgânico, e até, inclusive, muitas vezes esse casal é saudável do ponto de vista orgânico, né? Mas também que possam prestar atenção para o lado psíquico, psicológico, né? Porque mesmo para os casais que são saudáveis, o fator psíquico, ele pode ser determinante. Com certeza. Então, tem que ter esse acompanhamento com o médico, porque muitas vezes pode ter algum problema realmente a mulher ou o homem, né, por não estar conseguindo emplacar nessa gestação, mas feito todos os exames, por quê? Por que não está dando certo? Já fiz tudo, já segui todas as dicas da ginecologista, e aí? Então, é nesse momento em que a gente envolve outras terapias para tentar ajudar na cabeça da mãe porque aquilo, assim, tem partes do cérebro que a gente não consegue acessar, informações ali. Então, com um profissional acessando aquilo, de repente você limpa aquela pedrinha, aquela barreira, para poder chegar onde você quer. Porque assim, ó, o que eu quero entender é se existe algo que você faça que acalme o coração daquela tentante. Existe uma terapia focada para ajudar aquela tentante a se acalmar, porque muitas vezes também a ansiedade atrapalha, né? Sim, mas a ansiedade talvez por conta dessa demora, né? Exatamente. Tô tentando e nunca consigo. Então eu já tô ficando estressada, descontando, e assim, ó, quando um pilar da sua vida não está legal, acaba afetando tudo no trabalho, então eu já não tô bem em nada. Então eu preciso de uma psicóloga para me ajudar a levar essa situação. E aí, eu vou engravidar mesmo, ou vou aceitar que eu não posso engravidar, ou que não dá? Então, assim, como que tu ajuda essa tentante a se acalmar nessa questão? Então, muito delicado isso, né? Porque verdade... tem que analisar cada caso, entender, né, o que está acontecendo naquela família. Perfeito. E assim, eu não sei te dizer se ela vai se acalmar, sabe? Porque depende muito do que ela vai trazer como demanda. Sim. E tem uma coisa muito interessante a respeito do tentante, que a gente tem que conseguir, não só, né, ali no trabalho terapêutico, mas também o próprio casal entender e respeitar isso, que é o fator tempo, né? Às vezes, para que ela consiga acabar com essa ansiedade e finalmente conseguir engravidar, isso, claro, é muito individual, né? Mas vai ter que se passar por esse tempo. Sim. Né? E aí ela fazendo o processo de análise, ela vai entendendo o que poderia estar atrasando essa concepção, mas, claro, ao longo da terapia vai sendo feito um acolhimento, né? Isso que eu penso, assim, porque às vezes aquela mulher se sente tão sozinha e ela é cobrada pela sociedade, e aí, cadê meu neto? Tá aí, tu não consegue engravidar, eu quero ser pai. Só que essa cobrança vai machucando a mulher, vai trazendo dor, sofrimento. Então, ter uma psicóloga para dar esse abraço, para acolher ela, para mostrar que ela não está sozinha, que ela tem que entender que não é assim que funciona, que existe toda a parte fisiológica, toda a parte emocional. Então, é mais por esse lado assim, que eu queria saber se o teu trabalho auxiliaria essa mulher. Não que a gente vá chegar no objetivo que eu estou 100%, mas que tu vai tentar auxiliar ela a compreender tudo o que se passa por trás disso. Isso, exatamente. E eu acho que também acontecem muitas ambivalências, né? Então, uma hora eu estou muito certa daquilo que eu quero, outra hora, por estar certa, eu sofro com toda essa demora ou com toda essa pressão externa. Então, eu acho que um dos outros elementos assim, que a gente acaba trabalhando é isolar um pouco o que vem do outro e o que realmente é seu, né? Então, para conseguir lidar com essas pressões, né? Às vezes até mesmo pressão ali entre um e o outro
do casal, né? Às vezes a Sim. mulher quer, mas o marido não quer, ou ao contrário, e aí um fica pressionando o outro. E esse conflito acaba atrapalhando. E isso contribui ainda mais para a ansiedade, né? Então, uma das coisas que você tem que fazer é justamente isso, é isolar o que é do outro e o que realmente é da pessoa, né? O que ela realmente deseja, e entender as ambivalências também, porque às vezes existe um desejo, né, de ter um filho, mas também existem outros desejos que acabam entrando em conflito e aí impede com que realmente se engravide, né? Por isso que é importante o profissional estar ali com aquela mulher, porque a gente não consegue compreender o todo. Então eu vou chegar no teu consultório, eu vou te contar a minha rotina, vou te falar como é que é a minha vida, e aí ali você vai puxando e vai entendendo, e você vai conseguir enxergar antes de mim o que está acontecendo. E aí você, com a sua experiência, com a sua expertise, vai fazer com que eu compreenda e que eu entenda o que está acontecendo por trás dessa tentativa frustrada, né? É isso mesmo. Muito bacana. Ana Paula, eu adorei a tua participação no programa. Eu espero que a gente tenha levado informação de qualidade, que a gente tenha ajudado essas tentantes a entenderem que um profissional da área da psicologia pode ajudar muito nessa questão e em diversas outras que nós vamos conversar em outros momentos também, porque a gente sabe que tem depressão pós-parto e é muita coisa envolvendo a mente e acaba afetando o coração e a vida inteira daquela família. Então, te agradeço pela tua participação e te espero também. o mês que vem para a gente conversar sobre depressão pós-parto. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Vamos falar um pouquinho sobre a consulta pediátrica no pré-natal. O recomendado é que toda gestante passe por uma consulta com pediatra por volta de 32 semanas de vida. Essa consulta é importante para o pediatra conhecer essa família e esse bebê que está a caminho, e também para a família ter esse primeiro contato com o profissional que vai acompanhar eles. A família pode tirar dúvidas, o pediatra vai passar algumas orientações importantes sobre esses primeiros dias de vida, uma vez que a primeira consulta com o bebê vai ser de 7 a 10 dias de vida. Quando esse vínculo já está formado antes, todo mundo sai ganhando. Agora eu vou apresentar para você a nossa terapeuta oficial do programa Minuto Mamãe Bebê, a Devadaia. Muito obrigada por estar aqui conosco, por aceitar entrar nessa missão de levar informação para as nossas mamães. Então, para você que não gosta de remédio, assim como eu, a Devadaia é a pessoa ideal para tratar diversas situações. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre as tentantes. Deva, obrigada então novamente por ter vindo aqui no nosso programa. Queria que você falasse um pouquinho para nós a respeito desses florais, óleos. Existe algo especial para as tentantes? Oi, Mari, como está? Tudo bem? Gratidão por me receberem, estou muito feliz de estar aqui. Nossa, também. Gosto muito do teu trabalho. E bom, as tentantes é um momento bem delicado, né? Porque eu acho que socialmente parece que essa coisa do trazer filhos ao mundo é uma coisa muito cobrada sobre a mulher. E eu, como terapeuta, atendo muito tentantes e tenho resultados diversos, né? Eu acho que o mais importante é a gente entender que quando a gente busca uma terapia, a gente busca curar algo, mas nem sempre a gente vai curar aquilo que a gente busca. Sim. Mas o importante é que a gente fica bem no final. Assim, ó, a gente tenta por várias razões. Então, a questão é que, como toda busca na nossa vida, essa busca tem que vir de uma intenção profunda. Eu tenho tido tentantes que, depois de 5 sessões, engravidam. E eu tenho tido tentantes que depois de 5 sessões decidem não tentar mais, porque percebem que às vezes até pela idade ou pela situação de saúde, é o corpo dizendo eu não dou conta de fazer isso aí, não vai me fazer bem. Então está num processo de autopreservação e ela decide não tentar mais. Então essa é a primeira coisa, que
a gente não vai encomenda uma solução, mas a gente vai buscar ficar melhor. Sim. O resultado ele vai depender muito do que a gente descobrir na caminhada terapêutica. Exatamente, é isso que eu queria entender. Porque quando você faz uma terapia, você vai descobrindo várias coisinhas, né? Isso. E aí vai limpando tudo aquilo para deixar o caminho mais brilhante. Exato. E aí, toda descoberta, por exemplo, toda pedrinha que tem ali no nosso caminho gera uma dor. Então, limpar aquela pedra e limpando o caminho não é fácil. Então, é aquilo que você disse, a gente vai descobrindo várias coisinhas para ir limpando para conseguir chegar numa solução, né? O processo com a minha técnica, que é a New Life Therapy, é bem rápido, porque é uma terapia que ela usa elementos energéticos, quânticos, frequenciais, tem ajuda, todo o suporte de um sistema floral. Então, as minhas ferramentas, elas são bem para o dia de hoje. Sim. Né? Inclusive, eu até escrevi um livro sobre essa situação do despertar planetário antes de acontecer a pandemia, onde eu já falava coisas que iam acontecer, né? E que vieram acontecer. Então, essa técnica, ela vem justamente para esse momento. Tá? Que é um momento que para as tentantes também desperta o medo. Sim, né? Com certeza. Porque eu já tenho tido tentantes que ficaram meio assim, tá, eu estava tentando, e agora? Vale a pena tentar engravidar no meio dessa bagunça planetária? Então tem que se questionar tudo isso, né? Tudo tem que... Por isso que eu falo assim, a terapia, ela ajuda de várias formas. Você vai conversar com um profissional, esse profissional vai te mostrar várias coisas que de repente está ali escondido, que tu até sabe, mas tu acaba não pensando naquilo. Então vai rever várias situações para ver se realmente é o momento, se realmente aquela família quer aquele bebê, se a mãe está preparada. E abrir o caminho, sabe, Mari? Porque um bebê tem que ser bem recebido, mas também o nosso corpo tem que receber aquele bebê. E a gente tem que aceitar esse novo lugar, que é o lugar de sair de um lugar e passar para o outro. E saber que vai ter muita transformação. Exato, principalmente mães de primeira viagem. É uma transformação muito grande, onde a gente assume um novo lugar, tanto na família quanto na sociedade. Com certeza. E esse novo lugar, às vezes, traz autocobranças, apreensões, medos de não dar conta. Sei muito bem como é. Mexe, né, com muita coisa dentro de nós. Há ainda algo que um pouco é mito, outro pouco é real, de que a mulher perde um pouco da sua independência com a chegada do neném. Eu digo um pouco é mito porque a gente já conseguiu muita coisa. Com certeza. E com muita força a gente consegue, mas não é tão fácil quanto é para os homens ser pais. Sem dúvida. Né? E mesmo assim ter sua renda, e mesmo assim realizar seus sonhos profissionais. É muita coisa para conciliar, né? É muita casa, coisa. É o filho, o trabalho, e aí a gente se cobra muito. Aí se você falha em algum desses pontos, a sua cabeça, é isso também que eu queria conversar. Como que fica a cabeça, o emocional dessa tentante, dessa mãe, com tudo isso? Existe terapia para auxiliar? Existe floral? Olha, a minha terapia se chama New Life Therapy, terapia vida nova. Porque é uma vida nova, Ela é ótima para a gente renascer, quanto para a gente trazer ao mundo algo, seja uma criancinha, seja um projeto, sempre que a gente quer de muita energia para dar esse passo para algo novo ou para trazer uma criação ao mundo. Então, é ideal para isso. Não é por acaso que eu tenho muitas mães ou tentantes que me procuram, ou mães já grávidas, que no meio daquele processo criativo que é a gravidez se assustam, né? Ou precisam daquela força emocional, daquela força energética para transitar. Sim. Né? E o sustento dos florais faz muita diferença também. Tá? Aquele terapeuta engarrafado no dia a dia. Tá? A questão da mãe, mesmo aquela que já está se preparando para ser mãe, é se colocar num lugar criativo. Um lugar criativo é um lugar difícil. Observe um pintor, uma pessoa que escreve um livro. É todo um processo. Não é eu dizer, agora eu vou escrever um livro, vai sair um livro. Não é assim. Agora eu vou pintar o quadro, mesmo que eu tenha o dom, é todo um processo. Então a gente já começa a ser mãe antes da gente engravidar.
A gente já começa esse processo criativo antes. Isso tem que ser observado. Sim. Sim. E o pai entra nesse processo. Tem que entrar, né? Claro, claro. Às vezes não, tem mães que decidem fazer carreira solo. Tem. Também. Mas quando tem um homem do lado, observa que ele também precisa de ajuda. O homem também tem muitos processos e ainda com a dificuldade de não expressão. Né? E o bacana é que a tentante que te procura, ela tem esse acompanhamento contigo antes presencial, agora online, também com opção presencial devido à pandemia, então as coisas vão se ajustando, né? Sim. Mas tem o acompanhamento de um floral também, tu sempre sente sempre. E ajuda, porque o que é o floral? No que ele ajuda? O floral, olha, a explicação seria assim, é um remédio energético. Então ele não é um remédio, mas ela é uma água com energia de flor conservada em brande. E, no caso dos meus florais, com muita magia, porque o meu trabalho certeza. Tem toda essa energia do Vida Nova nessas fórmulas florais. O que acontece? O floral, ele absorve a luz do sol, a flor absorve a luz do sol, e a flor processa essa luz. Então, quando a gente toma um floral, a gente processa a luz com mais facilidade. A flor nos ensina a processar a luz. É como se a flor fosse mais pura, mais conectada com o sol e a gente com algumas barreiras, e aí o floral vem dessa energia da flor e nos ajuda a processar, talvez por algum motivo a gente não consiga processar? Olha, eu entendo as flores dentro de uma energia muito que se chama dévica ou angélica, que é aquela energia da pureza, da suavidade, da leveza e da transformação suave. Tá? E cada flor, ela guarda a sabedoria da planta, só que não é a sabedoria básica da planta, a sabedoria de como a planta faz para florescer. E a gente deve entender que num processo da planta, primeiro tem que florescer para depois dar frutos. Olha só. E quando uma mulher quer engravidar, quando uma mulher quer trazer um bebê ao mundo, ela quer frutificar. E primeiro ela tem que florescer. Primeiro ela precisa florescer, como pessoa, como ser. Não é num sentido meigo, você florzinha, num sentido de como ser. Ela tem que desabrochar algo dentro dela. A alma dela tem que florescer. Sim. Inclusive, aquele lugar onde a gente tem o útero, eu chamo de coração da alma. Então tem que ter uma conexão com essa força, com essa luz que vem da alma, para que a gente possa facilmente frutificar. Primeiro florescer. Que bacana, então com certeza buscando a tua ajuda, várias situações vão sendo resolvidas. A gente sabe que existe também a questão da constelação. Como é que funciona? Tu trabalha com constelação? Eu tenho uma constelação criada por mim também, que está dentro da energia de New Life Therapy, que não é uma constelação necessariamente em relação à família. Ela constela o campo sistêmico, as relações da pessoa, ela se chama Meu Universo, e ela busca encontrar esse lugar de equilíbrio dentro do meu mundo, que eu fique num lugar de honra dentro da minha vida, que eu possa honrar o meu lugar aqui no mundo, e que esse mundo ao meu redor fique em ordem para mim, porque o que eu entendo é assim, quando a nossa vida está em ordem, o amor pode fluir. O amor, ele gosta de entrar em casa limpa, casa organizada. O amor gosta de fluir onde é bem-vindo. Então, se nosso campo, a nossa vida está organizada e aberta, então o amor flui em nossa vida. E com certeza o processo criativo de trazer um bebê é um processo de engendrar amor, de procriar amor. Então, é um processo muito amoroso que precisa passar pela esfera do amor, não só das questões técnicas, biológicas. Trazer um filho ao mundo ainda é um grande mistério. Sim. A vida e a morte são um grande mistério. Sempre. Então, a gente não tem mais do que encher a pessoa de amor, ajudar a pessoa a se encontrar nesse amor, para que, se o divino decidir, ela possa dar à luz um filho. Mas frutificar. Com certeza não é algo que vai vir a decisão final nem da pessoa que quer, nem do terapeuta. Tem algo que se chama grande mistério. Claro. Então, por mais que a pessoa esteja contigo, que faça as terapias, não tem como saber. E outra coisa que eu queria conversar contigo é a respeito de
causas. Não existe uma causa específica para aquela mulher não estar conseguindo. Cada pessoa é única, assim como não existe um floral específico, né? Tu sente, tu vê a necessidade de cada tentante, de cada pessoa e vai orientando. A gente deve entender que para fazer um bebê precisa 2. Sim, já começa por aí. Precisa uma São energia 2 pessoas. feminina e masculina, né? Espermatozoide e um óvulo. Isso ainda não mudou. Não. Tá? Então, a gente pensa assim, que são duas energias que se encontram, complementares, e tem que dar uma certa faísquinha para que aquilo aconteça. Essa faísquinha, essa luz, a gente não controla. Mas com certeza a gente deve entender que se aquela faísquinha não deu, por algo que é. E assim, quanto mais rígido, quanto mais controlado, quanto mais a gente coloca sob um estetoscópio, mais difícil, sob um microscópio, perdão, mais difícil fica. Quanto mais natural, quanto mais relaxado, quanto mais uma coisa que vem de forma tranquila, melhor é. Que bacana. Porque é fazer amor. Ah, não, mas a pessoa foi num baile e engravidou uma noite, né? Pode acontecer, mas algo ali naquele momento a faísca deu, porque a pessoa não estava pensando, não estava preocupada. Tá? Que legal. E o universo assim o quis. Então a gente tem que colocar o pedido para o universo e aceitar o que vem também. Nossa, adorei as explicações. Eu espero que você que esteja tentando também tenha gostado. Procure a Deva. Ela atende online, o trabalho dela é incrível, tem os florais, tem muita coisa por trás dessas tentativas também. É claro que existe a parte médica, mas também existe a parte espiritual, a parte energética. Então, por isso que aqui no Minuto Mamãe e Bebê a gente leva informação de qualidade e sugestões para que você consiga chegar no seu objetivo. Então, obrigada, Deva, pela sua participação. Querida, gratidão.